Chegou aquele momento gostoso do Record News Rural. Hoje a gente vai te ensinar a fazer macarrão com espinafre, uma receita de massa caseira super nutritiva. E eu fui conferir todas as dicas com o Fernando Pacchiarotti. Seja bem-vindo ao nosso quadro de receitas, hoje com o Fernando Pacchiarotti, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Fernando, o que a gente vai ensinar o pessoal de casa hoje? Nós vamos fazer uma massa caseira, totalmente com ingredientes naturais, espinafre, depois pode variar com beterraba, com cenoura ou só com ovos. Massa muito nutritiva. Anote aí os ingredientes. Para a massa, você vai usar 200 gramas de folha de espinafre, sem o caule, 200 gramas de farinha de trigo, 2 ovos grandes, são 100 gramas de semolina de trigo. A semolina de trigo pode ser substituída pela farinha de trigo se não encontrar ela na mesma proporção. Para o molho, você vai usar 2 colheres de sopa de farinha de trigo, mais algumas folhas de espinafre, pouca, 1 dente de alho e uma cebola média, 1 ovo, 1 colher generosa de manteiga, pode ser com sal, meio litro de leite, meio tablete de caldo de galinha e noz moscadas para ralar. São esses os ingredientes. Fernando, muito obrigada. E agora é o modo de preparo. Vamos lá. Bora para a cozinha. Vamos lá. Vem com a gente. Vamos iniciar o nosso preparo. Para a massa, somente as folhas. O talo a gente reserva para uso no molho depois. Nós vamos cozinhar o espinafre no vapor, para não perder nutrientes e nem cor. Agora o espinafre já está cozido. Nós vamos enxugar ele bem, que ele não pode levar muita água. E antes disso precisa resfriar ele, porque não pode colocar ele quente junto com os ovos, senão ele cozinha os ovos. Vou colocar 2 ovos e aquele espinafre que a gente espremeu para tirar o excesso de água. Bate bem para a mistura ficar bem homogênea. Se ficar muito pedacinho, ele não vai misturar bem na farinha. 200 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de semolina de trigo, vamos misturar. Que nós batemos no liquidificador, apenas ovo e espinafre. A massa é importante, ela não deve levar sal, manteiga, óleo, nada na massa. Apenas ovo e espinafre e farinha. E é importante não deixar ela muito pegajosa. Enquanto ela estiver pegajosa, ela não está legal. Vai acrescentando um pouquinho de farinha. É muito importante, eu diria que é fundamental, você pegar um guardanapo uma toalha de cozinha um pouco molhada, bem torcida, ou um filme plástico, embalar ela, pode deixar 30 minutos fora da geladeira, ou se quiser deixar na geladeira 1 hora, mas ela tem que ficar embalada, porque senão ela vai ressecar, você não vai conseguir cilindrar ela depois. Pronto, já esperamos 30 minutos para a massa ficar bem homogênea, mas agora nós vamos trabalhar com ela no cilindro. Um punhadinho de espinafre, pode usar nesse momento até um pouquinho do talo, é pouca coisa, só para dar cor e sabor ao molho. Vamos acrescentar 1 colher bem generosa de manteiga, alho e cebola, vamos deixar ela dourar bem. Enquanto ela doura, nós vamos preparar aqui o meio litro de leite, 2 colheres de farinha de trigo, peneirada, 1 ovo, aquele ovo que a gente já tinha separado. Essa farinha e esse ovo vão servir para dar consistência ao molho, para engrossar ele um pouquinho. Agora nós vamos jogar bem rapidinho um pouquinho de espinafre, mas é bem rápido também. Nós vamos colocar a nossa mistura. É importante mexer um pouquinho, porque como tem a farinha e o ovo, se deixar cozinhar fechado, ele pode empelotar também. Agora, o que não pode faltar, que dá um sabor extraordinário no molho, é ralar noz moscada. 1/3, 1/4 da noz moscada. Não precisa mais do que isso também. Nós já acrescentamos o sal na água. O sal não vai na massa, mas não pode esquecer de colocar na água, senão você vai ter um macarrão sem sal.
pronto o nosso macarrão de espinafre. Você vai perceber que aqui no nosso prato tem o macarrão de beterraba e também o macarrão de cenoura, que são as variações que você sugeriu, né, Fernando? Fica um colorido, dá um colorido bonito, criança adora. É uma boa opção, principalmente para quem tem criança em casa, né? E saudável, muito saudável, não tem corante, não tem nenhum tipo de química. Com certeza, então não perde tempo não, faz aí na sua casa ainda hoje. Beijo! Bom apetite! Mas estava bom demais, então não perde não. Essa receita faz aí na tua casa, você vai ver como compensa, viu? Maravilhoso, muito obrigada, Fernando. E essa edição do programa termina aqui, mas não perca, fique bem informado. De segunda a sexta tem Jornal da Record News com Heródoto Barbeiro, às 9 da noite. Fique conectado com a gente pelas redes sociais e acesse r7.com/Record News. Obrigada pela tua companhia. Tchau!